Você já se perguntou se Deus realmente fala com você? Como saber se é Ele ou apenas sua própria mente? Neste vídeo, vamos revelar os sinais claros de quando Deus está falando e como você pode desenvolver uma conexão mais profunda com a voz dele. Fique até o final, porque vamos compartilhar uma dica prática que pode transformar sua vida espiritual. Deus ainda fala com as pessoas? Muitas pessoas acreditam que Deus só falava com profetas no passado, mas a verdade é que Ele ainda fala com seus filhos hoje. Em Hebreus 13:8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Isso significa que assim como Ele falou com Moisés, Elias e Paulo, Ele também pode falar com você. Deus usa diferentes formas para se comunicar conosco, como a Bíblia, sonhos, sentimentos interiores e até mesmo outras pessoas. Mas será que estamos atentos para ouvir? Você já sentiu que Deus tentou falar com você, mas não percebeu na hora? Comente aqui embaixo como Deus fala conosco. Deus fala de várias maneiras, mas nem sempre da forma que esperamos. Aqui estão algumas das principais formas que Ele usa para se comunicar. Através da Bíblia, a palavra de Deus é a principal forma de ouvir sua voz. Em 2 Timóteo 3,16 está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, quando lemos a Bíblia com um coração aberto, Deus fala diretamente ao nosso espírito. Através do Espírito Santo, Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo para nos guiar. João 14:26. Muitas vezes, sentimos uma paz profunda ou uma inquietação em nosso coração quando Deus está nos orientando. Através de sonhos e visões, Deus falou com José no Egito e com Daniel através de sonhos. Ele pode fazer o mesmo conosco, trazendo revelações importantes enquanto dormimos ou em momentos de oração. Através de outras pessoas, Deus pode usar pastores, amigos e até desconhecidos para nos dar uma palavra de direção. Mas é essencial sempre comparar com a Bíblia para confirmar se vem realmente de Deus. Através das circunstâncias, às vezes, Deus fecha uma porta para nos direcionar a outra melhor. Devemos estar atentos aos sinais ao nosso redor. Você já sentiu que Deus falou com você através de alguma dessas formas? Escreva nos comentários. Como desenvolver a sensibilidade para ouvir Deus? Muitas pessoas dizem: eu oro, mas não escuto Deus falar comigo. Isso acontece porque ouvir a voz de Deus exige disciplina espiritual e um coração disposto. Aqui estão algumas práticas para aumentar sua sensibilidade à voz de Deus. Tempo de qualidade na oração. Não se trata apenas de pedir coisas, mas de ter um diálogo sincero com Deus. Ore e depois fique em silêncio por alguns minutos, permitindo que Ele fale ao seu coração. Meditação na palavra. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais fácil será identificar a voz de Deus. Deus nunca se contradiz, então Ele sempre falará em conformidade com sua palavra. Vida de santidade. O pecado nos afasta da comunhão com Deus e pode nos deixar espiritualmente surdos. Se queremos ouvir Deus claramente, precisamos buscar uma vida reta diante dele. Obediência à voz de Deus. Deus não nos dá mais revelação se não obedecemos ao que Ele já nos falou. Se você sente que Ele está te direcionando a algo, obedeça e verá como Ele falará cada vez mais claramente. Jejum e consagração. O jejum ajuda a silenciar a voz da carne e aumentar a sensibilidade espiritual. Se você quer ouvir Deus de forma mais nítida, considere separar um tempo de jejum e oração. Evite distrações espirituais. O mundo está cheio de ruídos e distrações. Celulares, redes sociais, TV e preocupações da vida podem sufocar a voz de Deus. Separe momentos para estar a sós com Ele. Desafio: separe pelo menos 10 minutos do seu dia para ficar em silêncio diante de Deus, sem distrações, e veja como Ele pode falar ao seu coração. Como saber se é Deus falando ou apenas minha própria voz?
Muitas vezes surge a dúvida: como sei se é Deus falando comigo e não apenas minha própria mente? Para discernir a voz de Deus, você pode seguir alguns princípios bíblicos. A voz de Deus sempre está em conformidade com a Bíblia. Deus nunca se contradiz. Se o que você ouviu vai contra os ensinamentos da Bíblia, então não é Deus falando. Por exemplo, Deus nunca vai te incentivar a mentir, roubar ou tomar decisões que prejudiquem os outros. A paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7 nos ensina que a paz de Deus guarda nossos corações. Se uma decisão te traz angústia ou confusão, pode ser um sinal de que não é de Deus. Quando Ele fala, sua voz traz paz ao coração, mesmo em meio a desafios. Conselho de pessoas sábias e piedosas. Deus pode usar líderes espirituais, pastores ou amigos de fé para confirmar sua vontade. Se você tem dúvidas, busque orientação de pessoas maduras na fé. Frutos espirituais. A voz de Deus produz frutos bons em nossa vida, como amor, paciência e bondade. Gálatas 5:22-23. Se algo te leva ao medo, à dúvida extrema ou a decisões impulsivas, talvez não seja Deus falando. Testar os espíritos. 1 João 4:1 nos ensina a testar os espíritos para ver se são de Deus. Se um pensamento ou voz te incentiva a algo duvidoso ou contrário à palavra, rejeite e busque mais confirmação em oração. Dica prática. Se você sente que Deus está falando algo, anote em um caderno e ore sobre isso por alguns dias. Deus confirma sua palavra ao longo do tempo. Barreiras que podem te impedir de ouvir a voz de Deus. Mesmo que Deus sempre esteja falando, algumas barreiras podem dificultar nossa capacidade de ouvi-lo com clareza. Aqui estão alguns dos principais obstáculos. Falta de tempo com Deus. Se você passa mais tempo no celular, na TV ou distraído com preocupações do mundo do que buscando a Deus, será difícil reconhecer sua voz. João 10:27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Para ouvir Deus claramente, é necessário passar tempo em oração e na palavra. Coração endurecido pelo pecado. O pecado não confessado cria um bloqueio espiritual. Isaías 59:2 nos alerta que nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Se você sente que Deus está em silêncio, examine seu coração e confesse seus erros a Ele. Ansiedade e falta de silêncio. O mundo moderno é barulhento. Se sua mente está cheia de preocupações, fica difícil perceber a voz de Deus. 1 Reis 19:12 nos mostra que Deus falou a Elias num sussurro suave. Ele também fala conosco em momentos de quietude. Falta de fé e dúvida. Tiago 1:6 e 7 ensina que quem duvida não deve esperar receber algo do Senhor. Se você busca ouvir a voz de Deus, mas não acredita que Ele realmente fala, isso pode ser um obstáculo. Desobediência. Se Deus já falou algo ao seu coração e você não obedeceu, Ele pode estar esperando sua resposta antes de falar novamente. Se você deseja ouvir mais de Deus, comece obedecendo ao que Ele já revelou. Reflexão. Qual dessas barreiras pode estar te impedindo de ouvir a Deus? Tire um momento agora para pedir que Ele remova qualquer obstáculo do seu coração. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e deixe um comentário dizendo se ficou claro para você ou se resta alguma dúvida.